Os irmãos, chegamos à nossa quarta aula do curso de altar, tronqueiras e assentamentos. Então, a ideia agora é continuar um pouquinho dentro desse universo dos assentamentos, tipos de assentamento. Eu tenho em mente aqui estar mostrando o início de um assentamento de Ogum, e aí depois na mudança de bloco eu vou mostrar um pouquinho do assentamento de Jurema, e está falando dessa diversidade dentro da questão da Umbanda. O mais importante é a gente ter em mente a necessidade de ter um assentamento. Quando eu busco algumas influências em algumas escolas, eu percebo que em determinadas situações se coloca o assentamento como uma obrigatoriedade a quem tem aquele orixá na cabeça. Vou dar um exemplo. Eu tenho um assentamento de Ogum, que é esse que eu mexi para poder colocar em demonstração de aula, que ele não é um assentamento meu. Ele não é um assentamento propriamente direcionado para a minha pessoa. Ele é um assentamento focado para casa. Então eu preciso entender que eu tenho essa necessidade. Assentamento de orixá, assentamento de linha de força, assentamento pessoal, assentamento coletivo e os assentamentos que podem ser feitos externamente. Então quando eu dou um foco na montagem de um assentamento, eu preciso entender o que eu quero dele. Então vamos pensar um tipo de assentamento para casa que não seja necessariamente direcionado ou ligado integralmente ao meu corpo. Esse assentamento de Ogum, o planejamento dele veio depois de um tempo que eu percebi que muitas coisas que estavam acontecendo no entorno da casa estavam abalando a estrutura interna da casa. Então, muitas vezes eu tinha coisas direcionadas para o meu campo, não estavam me afetando, não estavam me atacando diretamente, mas acabava respingando no entorno dos médios e dos trabalhadores. E aí veio a ideia de estar formatando um assentamento de Ogum, pedindo a guarda e o corte de Ogum de dentro para fora. Muitos irmãos já comentaram e questionaram no fórum a questão do assentamento de Obaloaê. Na mudança de bloco, a gente vai tentar fechar ao mesmo tempo a estrutura de Obaloaê que a gente tem na casa e a estrutura de Jurema que eu montei. Aqui, por uma necessidade, o assentamento de Obaloaê ele está internalizado. Quando eu pego um assentamento e trago ele para dentro da estrutura, mesmo que seja por uma necessidade de espaço, eu estou fazendo com que essa força atue, trabalhe e busque campo de ação de dentro para fora. Propriamente dito, Obaloaê e Omulu, alguns acreditam que a doença é um processo já externalizado, mas eu creio muito que a doença é um processo internalizado que vai chegar ao externo. Então muitas vezes nós buscamos essa cura no ponto de força de Obaloaê, no ponto de força de Omulu, de fora para dentro, sendo que precisamos buscar a cura de dentro para fora. Um assentamento de Ogum pode ser feito dentro, como pode ser feito fora. Se eu coloco Ogum na porta, se eu coloco uma estrutura de Ogum fixada na porta, do lado de fora, eu estou chamando essa guarda para a porta, eu estou chamando esse combate para a porta, eu estou chamando essa estrutura de fora para dentro. O que difere um assentamento externo de um assentamento interno é a necessidade que você vai dar a essa estrutura. Algumas casas que têm uma influência maior para a nação, você percebe assentado na casa os orixás do dirigente da casa e só. E aí quando você pega uma estrutura mais pura, voltada ao culto de nação, quando eles têm a disponibilidade de um grande terreno, eles assentam todas as forças nesse terreno, e aí dentro do barracão, dentro da estrutura, você tem o foco do orixá, do dirigente ou orixá da casa. A Umbanda, ela nos permite flexibilidade. A Umbanda, ela nos permite acessar a força de maneira diferente. Eu coloco para as pessoas o que é do candomblé, o candomblé, o que é da Umbanda, a Umbanda. No entanto, o conhecimento ele é livre. Eu não entro naquela colocação de, olha, tal orixá é só da Umbanda, tal orixá é só do candomblé. Isso é muito humano. Foge um pouco da regra da divindade, foge um pouco do conceito de Deus como algo maior e algo livre. Então eu preciso entender que dentro de um terreiro vou chamar forças ou em firmeza ou em assentamento. O último trabalho que foi realizado aqui no Instituto foi uma oferenda feita a 16 orixás e algumas qualidades de Exu. Então a gente começou de fora para dentro, fizemos uma oferenda para Exu de rua, Exu da porta, fizemos uma oferenda para Exu do ouro, aí subimos com uma oferenda na representação de orixá Exu, Pombagira e Exu Mirim, e aí começamos de Oxalá a Omulu. De todas essas oferendas, algumas entraram elementos para a oferenda que acabaram sendo revertidos como
firmezas. Então toda vez que você coloca uma pemba, coloca um tipo de metal, coloca um tipo de mineral, aquilo na oferenda você já está chamando o elemento para se transformar numa firmeza. Eu vou pedir depois para o Rodrigo estar fazendo aquele jogo de câmera com a câmera no ombro, para estar focando algumas coisas que foram para o altar, que já não estavam aqui quando nós gravamos a primeira aula. Então eu vou perceber algumas porcelanas com pembas para Nanã, vou perceber uma estrutura de pembas no ponto de Obaloaê e de Omulu, vou perceber uma estrutura com pembas e pedras para Egunitá, com uma vela firmada. Então eu preciso dessa visão, eu preciso desse entendimento, para entender que a força ali não está assentada, não está fixada, mas está firmada para atender uma necessidade da casa, um foco, uma direção. Assentado hoje a gente tem a estrutura de Exu, a estrutura de Ogum, Obaloaê e a estrutura de Jurema já para linhas de força. Então o assentamento ele se torna uma roupa que você vai vestir, que você vai colocar no corpo de acordo com a necessidade, seja ela interna ou externa. Uma coisa que pode acontecer também, eu posso ter o terreiro aqui, que é uma estrutura mais urbana, e posso ter a minha casa, a minha residência, num local mais afastado, né, considerado uma zona rural, por exemplo. Aí numa zona rural eu tenho condições de ter um sítio, uma chácara, e nesse mesmo local onde eu moro, eu posso ter estruturas ligadas e assentadas ao meu trabalho, mas que irão corresponder diretamente à minha necessidade. Eu posso ter a tronqueira no terreiro e o Exu assentado em casa. Eu posso ter a firmeza no terreiro e a pombagira assentada em casa. Por quê? Porque eu estou focando para o meu campo individualmente. Agora, eu vou estar dando uma mapeada no início de um assentamento de Ogum, um assentamento bem bacana, e vou estar dando algumas dicas e algumas referências a trabalhos de Ogum que podem ser realizados pela casa, no coletivo, a partir do dirigente. Então a gente vai começar a acompanhar aqui, que nós temos algumas estruturas de base, né? Então eu tenho aqui um caldeirão, esse caldeirão ele está com terra dentro. Essa terra, aqui tem terra de encruzilhada, aqui tem terra de estrada, e aqui tem um pouquinho, pedacinhos de asfalto solto, né? Tanto de encruzilhada quanto de estrada. Aí aqui dentro eu também vou ter algumas pembas na força de Ogum, vou ter alguns ferros menores, vou ter alguns minerais, entre outras coisas. Aí eu tenho ferramentas, tenho um serrote, tenho uma faca de corte, um facão, uma escavadeira, uma pá, um martelo, uma enxada, uma espada e 3 ferraduras número 0. E essa lança que eu estou usando como apontador. E aqui eu tenho algumas plantas que também calçarão esse assentamento. No caso aqui, o Comigo Ninguém Pode e essa lança de Ogum que está aqui. Eu tenho que pensar que todos esses elementos serão levados à estrada, serão ofertados, serão oferendados, serão lavados com cerveja para depois serem trazidos para cá, né? E aí nisso vai envolver uma incorporação, nisso vai envolver uma atividade maior, para que isso ganhe força. Isso ganhando força no ponto de força, eu tenho uma estrutura que começa a vibrar aqui. E aí todas essas ferramentas, elas serão calçadas, internalizadas no seu entorno, com a ponta para cima. Aí a pessoa pensa, poxa, mas existem aquelas ferramentas, já que se vende em loja, onde você tem todas as ferramentas, é uma opção. Eu procurei aqui as ferramentas de uso e todas essas ferramentas elas foram usadas de alguma maneira no campo de Ogum. Então esse serrote cortou madeira, esse facão cortou cana, essa escavadeira foi usada para colher alguma dessas terras, essa pá também foi usada. Essa marreta de mão serviu para bater ferro, alguns ferros que estão fora e que irão dentro, e essa enxada auxiliou na terra também. Essa espada foi lavada e banhada com cerveja e também vai ser colocada. Então eu tenho uma estrutura que nasce a partir de uma necessidade interna da casa. Então o que eu preciso ter em mente é que eu estou montando uma estrutura que vai vibrar para a casa. Então no campo Ogum eu estou dando molde, estou dando criação a uma estrutura de Ogum. Ali, pensando pelaquela filosofia que nós abordamos na tronqueira, não existe um espírito
ligado à linhagem de Ogum ou caboclos de Ogum. Existe um poder manifestado a partir da estrutura que vai envolver os elementos e vai começar a vibrar a força Ogum de dentro para fora. Desde o momento que eu montei esse assentamento, algumas coisas ficaram bem claras. Houve a abertura de algumas estruturas da parte interna da casa e até algumas coisas que precisavam ser reconstruídas, tanto na parte administrativa quanto na parte espiritual, criaram essa ação. Então o assentamento hoje, ele visa o quê? O bem-estar dos médiuns da casa, ele visa o bem-estar da qualidade do trabalho da casa. Para ir num outro passo, eu pensar futuramente num assentamento de Ogum para o Jorge. Então essa estrutura é uma estrutura de apontamento da casa. Dentro desses elementos, de tudo que foi colocado aqui, uma irmã já tinha colocado no fórum a necessidade de manter elementos vegetais na estrutura do altar ou na estrutura do assentamento. Eu tenho que pensar que esse caldeirão, ele não tem uma vazão embaixo. Então toda a água que eu colocar aqui, ou ela vai ser absorvida pelas raízes, ou ela vai secar. Esse assentamento é um assentamento que, quando aqui está aberto, essa base, ela toma sol. Quando eu deixo um assentamento no sol, além de estar recebendo aquela canalização de energia solar, eu crio condições para ele manter o quê? Uma biologia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no assentamento da tronqueira que já aconteceu aqui, foi pós um culto de Exu do Ouro. Eu tinha comprado cana caiana para colocar na oferenda e cana normal, e alguns bastões que sobraram do culto, eu coloquei eles como elemento de reserva e elemento a mais dentro da estrutura do caldeirão do Exu. Se passaram 2, 3 meses, lá já não é um local que entra tanta luminosidade quanto aonde fica o assentamento de Ogum. A cana caiana, ela começou a brotar. Então eu entendo que a manutenção desse assentamento criou o quê? Criou uma biologia. Literalmente criou vida, porque você tem um elemento vivo ali que está brotando. Se ele está brotando, ele está encontrando o quê? Condições de manutenção, condições de vida. Esse mesmo assentamento por essa base, eu posso estar trocando a base do caldeirão e utilizando uma estrutura de barro vazada no centro para ter vazão de líquido, e posso plantar no entorno dele, além das ferramentas, 7 espadas de São Jorge, posso plantar 7 lanças de Ogum, como essa aqui. Então eu acabo criando uma estrutura com vida, que vai ter no seu visual aquela parte mais agradável também. Um assentamento, ele não pode ficar mal cheiroso, ele não pode ficar com aspecto de sujo. Alguns elementos há necessidade de manter durante um tempo. Quando da troca do assentamento do Exu, eu preciso pegar todo o material que enferrujou muito, vou precisar fazer um trabalho nesse material, tentar tirar a ferrugem, passar eles no azeite de dendê para voltar a esquentar o material, para na hora que entrar no novo recipiente, eu vou ter uma estrutura maior e uma estrutura limpa. O assentamento, ele funciona como um depósito para você. Tudo que você depositar ali, ele reverte para o seu organismo. Tudo que você e como você o manter, ele vai fazer com que aquilo também. Agora vamos imaginar que essa estrutura comece a acumular limo, as plantas, a raiz começa a apodrecer, o material que é de madeira começa a apodrecer, começa a cair, e automaticamente, energeticamente, é isso que eu começarei a pulsar. Então eu preciso sempre pensar numa estrutura de manutenção, onde o elemento ele possa ser trocado, e acima de tudo, eu preciso de elementos que estão fundamentados na força, né? Ali dentro também, posso colocar uma corrente para algum, posso colocar uma bigorna, posso colocar uma sinaleira para Ogum, entendendo que quando imantado, esse material ele responde à força Ogum e ele ecoa dentro do terreiro. Então tudo muito limpo. Preciso entender também o mecanismo de manutenção de planta. Não adianta eu colocar aqui o Comigo Ninguém Pode, a lança de Ogum, e ao banhar o assentamento, vou banhá-lo somente com cerveja, porque a cerveja é a bebida ritual de Ogum. Ao fazer isso, eu vou estar condenando a planta a absorver durante médio e longo prazo o álcool, e ela vai entrar em falência num determinado momento, né? Então eu preciso entender, vou entrar com água, vou entrar com água, vou entrar com cerveja, vou entrar com cerveja.
Se vou salpicar azeite de dendê, muitas pessoas usam o dendê com a ideia de esquentar a estrutura de força. Alguns irmãos até já comentaram, né? Me ensinaram uma vez que para esquentar o Exu eu preciso ir lá, pegar a imagem do Exu, encher ela de dendê e pôr ela no caldeirão com fogo. Você vai estragar a imagem, porque o gesso vai estourar, e essa é uma base de referência para quem tem o espírito ali. E funciona com uma visão meio punitiva, né, Exu? Você não está trabalhando, você não está acontecendo, então eu vou pôr você no churrasco para ver se você acorda. É uma visão de fundo, onde eu entendo que o espírito está ali. Sendo que aquela imagem é simbólica e referencial à força. Então, quando eu quero algo mais da força, eu chamo a força com determinados elementos. Se tacar fogo na imagem resolvesse, nós colocaríamos às vezes fogo no terreiro inteiro, né? Mas não vai ter muito sentido. Então, eu preciso entender que todo elemento ao ser depositado, tanto para esquentar quanto para esfriar, vai influenciar no caminhar do assentamento. Posso ainda aqui estar fazendo forragens, assentamento pronto, montado, eu posso estar fazendo forragens com espada de São Jorge picada, posso picar folhas de mangueira aqui em cima, e a cada uma semana, tendo em vista que esse material tem um tempo de vida, eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer a troca, e sempre acompanhar o movimento do quê? Das plantas. A planta está bem, a folhagem está boa, significa que eu estou tendo ali uma biologia que está funcionando, que está aceitável. A gente vai encerrar agora esse primeiro bloco, aí eu vou partir para vocês com o assentamento de Obaloaê, vou falar um pouquinho da estrutura de Jurema que eu tenho montado, e vamos fazer alguns detalhes do altar. E aí a gente vai fazer um resumão de tudo que foi feito, tudo que foi falado, e alguns apontamentos aí práticos para nossa aula. Então fica aqui o primeiro bloco, a gente se vê daqui a pouco.